As palavras saíram da boca dele como se fossem algo natural, como se estivesse pedindo um copo d'água. O melhor presente de casamento que você pode nos dar, Marcela, é desaparecer da nossa família. Eu estava segurando uma taça de champanhe, a mesma taça que ele tinha acabado de brindar comigo minutos antes, sorrindo aquele sorriso perfeito que conquistou minha filha. A taça tremeu na minha mão. Não caiu. Eu não deixei cair. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com alguém que parecia perfeito demais para ser verdade. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eram 22 horas de uma sexta-feira e estávamos no terraço do restaurante mais caro da cidade, onde tinha acabado o jantar de ensaio do casamento da minha única filha, Sofia. As luzes da cidade piscavam lá embaixo como se nada estivesse errado, como se meu mundo não tivesse acabado de rachar ao meio. Bruno Henrique Silva, o homem que minha filha ia se casar dali a menos de 24 horas, estava a menos de 1 metro de mim, com as mãos nos bolsos da calça social impecável, esperando minha resposta como se tivesse acabado de comentar sobre o clima. Como é que é? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mais firme do que eu me sentia. Ele deu aquele sorriso de canto de boca, aquele que eu tinha aprendido a odiar nos últimos 6 meses, desde que comecei a investigá-lo secretamente. Você me ouviu perfeitamente, Marcela. Sofia não precisa de você mais. Na verdade, ela nunca precisou tanto quanto você acha que ela precisa. Você é, como posso dizer, um peso morto. Um lembrete constante do passado que ela quer deixar para trás. Senti meu estômago revirar. Sofia disse isso? Sofia me disse várias coisas sobre você. Ele se aproximou, baixando a voz, como se estivesse compartilhando um segredo íntimo. Ela disse que você é sufocante, que não consegue aceitar que ela cresceu, que está na hora de você encontrar sua própria vida e parar de viver através dela. Mentira. Eu sabia que era mentira. Tinha que ser mentira. Sofia e eu éramos próximas, sempre fomos. Desde que o pai dela morreu quando ela tinha apenas 15 anos, nós duas nos tornamos uma equipe. Eu trabalhei 2 empregos para dar a ela a melhor educação, para nunca faltar nada. Ela me ligava todos os dias, me mandava mensagens, compartilhava suas alegrias e suas angústias. Até conhecer Bruno. Ela não diria isso, sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Não diria? Bruno riu, um som baixo e cruel. Então por que você acha que ela concordou em se mudar para o apartamento que vamos ganhar de você? Longe daqui, longe de você. Foi ideia dela, Marcela. Ela precisa de espaço. Nós precisamos de espaço. O apartamento. O maldito apartamento na praia que eu tinha comprado como presente de casamento. 350 mil reais que eu tinha economizado durante anos, vendendo a casa onde Sofia cresceu, onde o Roberto e eu construímos nossa vida. Tudo para dar a ela um começo melhor do que o nosso. E ela te mandou aqui me dizer isso? Minha voz estava começando a tremer. Na véspera do casamento dela? Ela não teve coragem. Bruno deu de ombros, como se estivesse falando sobre alguém que não conseguiu matar uma barata. Sabe como ela é? Sensível demais. Então, eu me ofereci para ter essa conversa difícil. Homem para mulher. Adulto para adulto. Adulto para adulto. Ele tinha 28 anos. Minha filha tinha 25. E ele estava ali, me tratando como se eu fosse uma criança problemática que precisava ser dispensada. Você quer que eu não vá ao casamento? As palavras saíram devagar, testando o peso de cada uma. Não apenas isso. Ele verificou o relógio, um Rolex que ele dizia ser presente de um cliente importante. Eu sabia a verdade sobre aquele relógio. Sabia a verdade sobre muita coisa. Queremos que você se afaste, completamente. Não apareça no casamento, não ligue, não mande mensagem. Deixe a gente viver nossa vida sem você sempre no nosso pé. E vocês? O que fariam se ouvissem isso do genro na véspera do casamento da sua filha? Olhei para ele. Realmente olhei. Vi o cabelo perfeitamente penteado, os dentes brancos demais, a pele bronzeada de academia cara. Vi a camisa de linho que provavelmente custou mais do que eu gastava em roupas em um ano inteiro.
Vi o homem que tinha seduzido minha filha com jantares românticos, viagens de fim de semana, promessas de um futuro brilhante como empresário de sucesso. E então vi o que ele não sabia que eu via. Vi o fraudador, o mentiroso, o homem que tinha uma ficha criminal em 3 estados diferentes, sempre usando nomes ligeiramente diferentes. Bruno Henrique Silva, Bruno H. da Silva, Henrique B. Silva. O homem que tinha deixado um rastro de mulheres e famílias destruídas, sempre aplicando o mesmo golpe: seduzir mulheres jovens de famílias ricas, casar rápido, esvaziar contas bancárias, desaparecer. Mas desta vez, ele tinha cometido um erro. Desta vez, ele tinha escolhido uma filha cuja mãe não era idiota. Há 6 meses, quando Sofia anunciou o noivado relâmpago, algo no meu estômago tinha gritado perigo. Não era ciúme, não era resistência à mudança, era instinto. O mesmo instinto que me fez verificar as referências da babá quando Sofia era bebê. O mesmo instinto que me fez ler todas as letras miúdas antes de assinar o contrato da casa. Então, eu contratei Alexandre Santos, um detetive particular que tinha sido recomendado por uma amiga advogada. Só para ter certeza, eu disse a ele. Só para saber que minha filha está em boas mãos. Alexandre levou 3 semanas para voltar com o primeiro relatório. E então, mais 2 meses para compilar tudo. Fotos, documentos, depoimentos, uma pasta com quase 200 páginas de evidências sobre quem Bruno Henrique Silva realmente era. Eu tinha chorado quando li. Tinha vomitado. Tinha passado noites inteiras sem dormir, imaginando como contar para Sofia, como destruir a felicidade dela sem destruir nossa relação, como fazê-la acreditar em mim quando ela estava tão apaixonada, tão cega. Tentei. 2 vezes. Na primeira, mostrei algumas fotos de Bruno com outra mulher. Sofia disse que eram antigas, de antes de a conhecer, que ele já tinha me explicado sobre ex-namoradas. Na segunda vez, mostrei um processo por estelionato. Ela disse que era perseguição de uma ex-sócia invejosa, que Bruno já tinha me contado sobre aquela mulher louca que não aceitava o fim da parceria de negócios. Ele sempre chegava primeiro, sempre tinha uma explicação, sempre me fazia parecer a sogra paranoica, a mãe superprotetora que não conseguia aceitar que a filha tinha crescido. Mãe, pelo amor de Deus, Sofia tinha me dito na última vez, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não pode simplesmente ser feliz por mim? Você precisa arruinar tudo? Depois daquilo, eu parei de tentar. Não porque desisti, mas porque percebi que precisava de outra estratégia. Precisava de provas tão irrefutáveis, tão públicas, tão devastadoras, que nem mesmo o charme de Bruno pudesse rebatê-las. Então continuei investigando, sem contar para Sofia. Enquanto ajudava a escolher flores para o casamento, Alexandre descobria mais 3 vítimas. Enquanto experimentava vestidos de mãe da noiva, ele encontrava documentos de empresas fantasmas. Enquanto provava bolos, ele coletava boletins de ocorrência. E agora, no terraço daquele restaurante caro, com a cidade inteira piscando lá embaixo, Bruno estava me dando exatamente o que eu precisava para executar meu plano. Tudo bem, eu disse finalmente. Ele piscou, claramente surpreso. Tudo bem? Tudo bem, vou desaparecer. Bebi o resto da minha champanhe, sentindo o líquido queimar minha garganta. Vou dar a vocês o presente que estão pedindo. Vi a satisfação espalhar-se pelo rosto dele como óleo em água. Fico feliz que você esteja sendo razoável, Marcela. É melhor para todo mundo. Acredite em mim. Só uma coisa, eu disse, colocando a taça vazia na mesa mais próxima. O apartamento. Vou precisar de alguns dias para transferir a escritura para o nome de vocês. Questões burocráticas. Claro, claro. Não tem pressa. Ele já estava se virando, pronto para voltar ao salão onde Sofia provavelmente o procurava. Só não apareça amanhã, ok? Seria constrangedor para todo mundo. Não vou aparecer, eu menti. Ele acenou com a cabeça, satisfeito, e desapareceu de volta pelo caminho de onde tinha vindo. Ouvi as portas de vidro se fecharem, o murmúrio de conversas e risadas voltando, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Fiquei sozinha no terraço por mais 5 minutos.
Deixei o vento frio da noite secar as lágrimas que eu não sabia que tinham começado a cair. Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Então peguei meu celular e liguei para 3 pessoas. A primeira foi Beatriz, minha corretora de imóveis. Bia, sou eu. Precisa vender o apartamento da praia. Agora. Essa noite, se possível. Aceito qualquer oferta razoável acima de 300 mil. Pode ser? Ela protestou. Disse que era loucura, que poderíamos conseguir mais se esperássemos. Não posso esperar, eu disse. Preciso do dinheiro líquido até amanhã de tarde. A segunda foi Alexandre. Você tem tudo pronto? Perguntei. Todas as cópias que pedimos? Ele confirmou. 67 pacotes, um para cada convidado do casamento. Perfeito, eu disse. Preciso que você os coloque no salão de festas amanhã, antes da cerimônia. Vão ser os presentes para os convidados. A terceira foi para minha impressora favorita, aquela que fazia trabalhos de última hora. Cristina, preciso de um serviço urgente. Quando voltei para dentro do restaurante, Sofia veio correndo até mim, preocupação estampada no rosto lindo que era tão parecido com o do pai dela. Mãe, onde você estava? O Bruno disse que você não estava se sentindo bem. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Memorizei cada detalhe. Os olhos castanhos brilhantes, as sardas no nariz, o sorriso que iluminava o mundo inteiro. Minha menina, minha Sofia. Estou ótima, meu amor, eu disse, beijando sua testa. Só precisava de um pouco de ar fresco. Você sabe como eu fico emotiva com essas coisas. Eu sei. Ela me abraçou forte e eu senti meu coração partir um pouquinho mais. Mãe, eu te amo tanto. Você sabe disso, né? Nada vai mudar isso. Nem o casamento, nem a mudança para o apartamento. Você sempre vai ser minha mãe. Eu sei, querida. Segurei-a mais apertado. E você sempre vai ser minha filha. Por cima do ombro dela, vi Bruno nos observando do outro lado do salão. Ele levantou a taça para mim, aquele maldito sorriso superior no rosto. Achando que tinha vencido. Achando que eu era só mais uma mulher velha e fraca que ele podia manipular e descartar. Ele não tinha ideia. Sorri de volta. Um sorriso que ele interpretou como submissão. Um sorriso que era, na verdade, uma promessa. Amanhã, no casamento dele, na frente de todos os amigos e familiares dele, na frente de todas as pessoas que ele tinha impressionado e enganado, eu ia dar a ele exatamente o que ele tinha pedido. Eu ia desaparecer. Mas não antes de destruir completamente a vida dele. Cheguei em casa perto da meia-noite. A casa estava silenciosa, vazia. Depois de vender a casa onde Sofia cresceu, eu tinha alugado esse apartamento pequeno, temporário, até ela e Bruno se casarem e eu decidir o que fazer com minha vida. Agora, olhava para as caixas ainda pela metade, as fotos ainda apoiadas contra as paredes, esperando para serem penduradas, e percebi que tinha sabido, no fundo, que isso ia acontecer. Liguei meu computador e abri a pasta que Alexandre tinha me enviado por e-mail criptografado. Operação Envelope. Eu tinha chamado meio de brincadeira, quando planejamos isso há 2 semanas, depois que ele me mostrou as últimas evidências. Você tem certeza sobre isso, Marcela? Alexandre tinha perguntado, sua voz cheia de preocupação. Uma vez que você fizer isso, não tem volta. Vai doer muito. Para você, para Sofia, para todos. Já está doendo, eu tinha respondido. Pelo menos assim, vai doer por uma razão. Agora, sentada na frente do computador, com os dedos sobre o teclado, eu respirei fundo. Era isso. Ainda podia parar. Ainda podia deixar o casamento acontecer, deixar Sofia descobrir a verdade do jeito mais difícil, depois que ele esvaziasse a conta dela, depois que ele desaparecesse com tudo. Ou podia ser a vilã. Podia ser a mãe que arruinou o casamento da filha. Podia carregar esse peso pelo resto da vida. Mas pelo menos minha filha estaria segura. Comecei a digitar. Queridos convidados, o documento começava. Obrigada por celebrarem conosco neste dia especial. Como lembrança desta ocasião, preparei um presente diferente para cada um de vocês. Passei a noite toda acordada. Não por escolha, mas porque meu corpo simplesmente não me deixava dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Sofia amanhã. Via a dor, via a confusão,
Via o momento exato em que ela perceberia quem Bruno realmente era. Às 3 da manhã, Beatriz me ligou. Consegui, ela disse, a voz cansada, mas animada. 320 mil, à vista. O comprador é um investidor que estava procurando algo exatamente naquela região. Ele nem quis ver o apartamento pessoalmente. Quer fechar tudo por documentos. Pode assinar os papéis amanhã às 7 da manhã? Posso, eu disse. Obrigada, Bia. Você não tem ideia do quanto isso significa. Marcela, ela hesitou. Você tem certeza? Esse apartamento, você economizou tanto tempo para ele, para sua filha. E é exatamente por isso que estou vendendo, respondi. Depois que desliguei, voltei ao computador. Os documentos já estavam todos impressos, empilhados ao meu lado como evidências de um crime que ainda não tinha sido cometido. Ou talvez já tivesse. Dependia de como você olhava. Primeira vítima, Juliana Rodrigues, 23 anos. Bruno a conheceu 2 anos atrás em Florianópolis, se apresentando como Bruno H. da Silva, empresário do ramo de tecnologia. Noivaram em 3 meses. Ela emprestou a ele R$140 mil para expandir o negócio. Ele desapareceu 1 semana depois. Boletim de ocorrência número 2847-2023. Foto dela no documento, olhos vermelhos de tanto chorar. Segunda vítima, Camila e Rodrigo Farias, um casal de Curitiba. Bruno os convenceu a investir R$200 mil em uma startup de aplicativos. A empresa nunca existiu. Processo Civil, número 58892-2023. Eles perderam as economias de 10 anos. Terceira vítima, Marina Costa, 27 anos. Conheceu Bruno em um cruzeiro. Ele disse que era viúvo, que a esposa tinha morrido de câncer. Marina, comovida, apresentou ele para a família rica. 3 meses depois, joias da avó dela, avaliadas em R$80 mil, desapareceram. Ele também. Boletim de ocorrência número 1523-2024. E assim ia. Página após página. Rosto após rosto. História após história. 17 vítimas identificadas. Mais de R$1 milhão roubados. E essas eram apenas as que Alexandre conseguiu encontrar. Cada envelope teria uma cópia de tudo. 67 envelopes. 67 pessoas olhando para a mesma verdade ao mesmo tempo. 67 testemunhas. Impossível de negar. Impossível de explicar. Impossível de esconder. Terminei de organizar os últimos documentos quando o sol começou a nascer. Tomei um banho longo, deixando a água quente lavar o cansaço dos ossos, mas não a determinação. Vesti um vestido azul marinho simples, prendi o cabelo em um coque elegante, passei uma maquiagem leve. Olhei-me no espelho. Você vai destruir o casamento da sua filha hoje, eu disse para meu reflexo. Você vai ser a vilã da história. Você vai carregar isso para sempre. Meu reflexo não piscou. Mas ela vai estar segura. Às 7 horas, assinei a venda do apartamento no escritório de Beatriz. R$320 mil transferidos para minha conta. O presente de casamento, liquidado. Transformado em evidência de que eu não era a mãe controladora que Bruno pintava. Eu tinha dado a eles o que prometera. Eles apenas não iam receber da forma que esperavam. Às 9 horas, Alexandre me encontrou no estacionamento do clube, onde seria a cerimônia e a recepção. Ele tinha um carro, um sedã preto discreto, com o porta-malas cheio de caixas. São 67, ele confirmou, abrindo uma das caixas para me mostrar. Envelopes dourados elegantes, cada um com um cartão impresso. Uma lembrança especial da mãe da noiva. Consegui acesso ao salão. O pessoal da organização acha que são lembrancinhas de casamento normais. Vão colocar um em cada lugar durante o café da manhã, antes da cerimônia. Olhei para os envelopes, tão bonitos, tão inocentes por fora, tão devastadores por dentro. Marcela, Alexandre tocou meu braço gentilmente. Última chance de voltar atrás. Eu posso pegar essas caixas e ir embora. Ninguém nunca precisa saber. Balancei a cabeça. Não, isso precisa acontecer. Vai doer, ele disse, e havia compaixão genuína em seus olhos. Ele era pai de 2 filhas. Ele entendia. Eu sei. Respirei fundo.
mas a alternativa seria ela descobrir sozinha daqui a 6 meses ou 1 ano, quando ele já tivesse esvaziado todas as contas e desaparecido. Pelo menos assim, eu estarei aqui, para segurar ela quando desmoronar. Se é que ela me deixar, pensei, mas não disse em voz alta. Alexandre assentiu e começou a levar as caixas para dentro. Eu fiquei no carro, tremendo apesar do calor do dia. Peguei meu celular. Tinha 3 mensagens de Sofia. Mãe, bom dia. O dia finalmente chegou. Você já está acordada? Tô nervosa demais. Mal posso esperar para te ver. Te amo. Cada emoji de coração era uma faca. Li as mensagens 5 vezes. Memorizei cada palavra. Porque sabia que, depois de hoje, ela talvez nunca mais mandasse mensagens assim para mim. Respondi. Também te amo, meu amor. Mais do que você pode imaginar. E vocês já precisaram tomar uma decisão que vocês sabiam que ia machucar alguém que amam, mas era a única decisão certa? A cerimônia estava marcada para 11 horas. Cheguei às 10h15. O clube estava lindo, decorado com flores brancas e douradas, exatamente como Sofia tinha sonhado. Havia um altar montado no jardim com vista para o lago. Cadeiras brancas perfeitamente alinhadas. Um tapete de pétalas de rosas marcando o caminho. Tudo perfeito. Tudo como ela queria. E eu ia destruir tudo isso. Entrei pela porta lateral, evitando a área principal onde os convidados já começavam a chegar. Precisava ver Sofia. Precisava ter mais um momento com ela antes que tudo desmoronasse. A suíte da noiva ficava no 2º andar, uma sala ampla com espelhos em todas as paredes. Bati na porta gentilmente. Entra! A voz dela, animada, nervosa, feliz. Ela estava em frente ao espelho, ainda de roupão, enquanto a maquiadora trabalhava em seu rosto. Quando me viu, seus olhos se iluminaram. Mãe! Ela se levantou e correu até mim, quase derrubando a maquiadora. Me abraçou com tanta força que senti meu coração partir de novo. Você veio cedo. Que bom! Não ia perder esse momento por nada, eu disse, e era verdade, mesmo sabendo o que viria depois. Você está linda, ela disse, me olhando de cima a baixo. Adorei o vestido. Você que vai estar linda, respondi, alisando o cabelo dela. A noiva mais linda do mundo. Para, mãe, você vai me fazer chorar e a Fernanda acabou de fazer minha maquiagem. Mas ela estava sorrindo, aquele sorriso enorme que iluminava todo o rosto. Passamos a próxima meia hora juntas. Eu ajudei a colocar o vestido, ajustei o véu, prendi a pulseira que tinha sido da minha mãe em seu pulso. Cada gesto era uma despedida silenciosa, um pedido de desculpas antecipado. Mãe, você está estranha, Sofia disse em determinado momento, me olhando através do espelho. Está tudo bem? Estou emotiva, eu disse, o que não era mentira. É minha filha se casando. Eu sei que você e o Bruno não começaram com o pé direito, ela disse hesitante. Mas ele me faz tão feliz, mãe. Ele me entende, me apoia, faz eu me sentir especial. Eu sei, querida. As palavras doíam ao sair. E sei que você ficou meio magoada com a ideia de a gente se mudar para o apartamento, ela continuou. Mas não é porque a gente não quer você por perto. É só... a gente precisa do nosso espaço, sabe? Para construir nossa própria vida. Ele tinha preparado ela. Claro que tinha. Tinha plantado as sementes da dúvida. Tinha feito parecer que a ideia de se afastar tinha vindo dela. Entendo perfeitamente, eu disse. E estou feliz por vocês. De verdade. Ela se virou e me abraçou de novo. Obrigada por entender, mãe. Obrigada por tudo. Você é a melhor mãe do mundo. Segurei ela mais apertado, gravando na memória o perfume dela, o calor dela, o som da respiração dela. E você é a melhor filha do mundo, sussurrei. Um pouco antes das 11, saí da suíte. Precisava estar no meu lugar antes da cerimônia começar. Desci as escadas com as pernas bambas, cada degrau mais difícil que o anterior. No jardim, os convidados já estavam sentados. Reconheci muitos rostos, primos de Sofia, amigas da faculdade, meus próprios amigos, e do lado de Bruno, rostos que eu não conhecia. Ou melhor, rostos que eu conhecia dos relatórios, cúmplices,
Vítimas, pessoas que acreditavam na mentira dele tanto quanto Sofia? Vi também alguns rostos que Alexandre tinha me mostrado. Juliana Rodrigues estava lá. Ela tinha aceitado o convite mesmo depois de tudo, talvez por curiosidade, talvez esperando algum tipo de fechamento. Marina Costa também. Elas não sabiam que outras vítimas estavam presentes. Elas não sabiam o que estava por vir. Sentei na primeira fila, no lugar reservado para a mãe da noiva. Ao meu lado, o lugar que deveria ser do pai de Sofia estava vazio, marcado apenas com uma rosa branca. Roberto deveria estar aqui. Roberto saberia o que fazer. Roberto me diria se eu estava certa ou completamente louca. Mas Roberto estava morto há 10 anos, e eu estava sozinha nessa. A música começou. Todo mundo se levantou. Vi Sofia aparecer no fim do tapete de pétalas, radiante em seu vestido branco, segurando o buquê com as 2 mãos. Sozinha, porque não tinha ninguém para entregá-la. Ela tinha me pedido para fazer isso, mas eu tinha recusado, dizendo que queria vê-la caminhar independente, forte, dona de si. A verdade é que eu não conseguiria. Não conseguiria entregá-la para Bruno sabendo o que ele era. Ela caminhou devagar, sorrindo para todos. Quando passou por mim, nossos olhos se encontraram. Ela piscou, aquele piscadinha cúmplice que sempre fazíamos uma para a outra. Meu último momento como a mãe amada, antes de me tornar a mãe que arruinou tudo. A cerimônia foi linda. Curta como ela queria. Votos simples, mas emocionantes. Bruno disse todas as coisas certas, olhou para ela com toda a adoração falsa do mundo. Sofia chorou de felicidade. Eu não chorei. Não podia. Se começasse, não ia parar. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo. Os aplausos. A felicidade dela. O sorriso triunfante dele quando olhou para mim por cima da cabeça dela, como se dissesse: vencemos. Ela é minha agora. Mas era só o começo. A cerimônia era só o prólogo. A verdadeira história começaria daqui a pouco, na recepção. Os convidados se moveram para o salão interno, onde o almoço seria servido. Um salão enorme, com mesas redondas elegantemente arrumadas. E em cada lugar, um envelope dourado esperando. Que lindo! Ouvi alguém comentar. Que lembrancinhas chiques! Ainda não abram, o mestre de cerimônias anunciou rindo. A mãe da noiva pediu que todos abrissem juntos, depois do brinde. Sofia veio até mim, ainda radiante. Mãe, você preparou lembrancinhas? Não precisava. Queria fazer algo especial, eu disse, e cada palavra pesava 1 tonelada. Você é incrível. Ela me beijou a bochecha. Vem, vamos sentar, estou morrendo de fome. A mesa principal estava em um palco pequeno, elevada. Sofia e Bruno no centro, os padrinhos dos lados. Eu estava na mesa logo abaixo, junto com outros familiares próximos. Posição perfeita para ver tudo o que estava prestes a acontecer. O almoço foi servido. Comida deliciosa que tinha gosto de cinzas na minha boca. Conversas alegres ao meu redor que soavam como ruído branco. Bruno fez um brinde. Sofia fez um brinde. Todos riram e bateram palmas. E então, finalmente, o momento. O mestre de cerimônias pegou o microfone. E agora, temos uma surpresa especial. A mãe da noiva, Marcela, preparou um presente único para todos os convidados. Marcela, quer dizer algumas palavras? Não tinha planejado dizer nada, mas de repente senti que precisava. Levantei-me, pernas trêmulas, e peguei o microfone. Sofia, comecei, e minha voz ecoou pelo salão silencioso. Minha filha, desde o dia em que você nasceu, tudo o que fiz foi pensando no seu bem-estar, na sua felicidade, na sua segurança. Ela sorriu para mim, olhos brilhando. Às vezes, continuei, ser mãe significa fazer escolhas difíceis. Significa fazer coisas que vão te machucar, mas são coisas necessárias. Vi a confusão começar a aparecer no rosto dela. Os envelopes na frente de vocês, eu disse para o salão, contêm informações importantes. Informações que todos merecem saber. Por favor, abram agora. O som de 67 envelopes sendo abertos ao mesmo tempo foi como um trovão suave, seguido de silêncio.
Um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. E então, o caos. O primeiro grito veio de uma mulher que eu não conhecia, sentada 3 mesas à minha direita. Você roubou da minha irmã! Ela estava de pé, o envelope amassado na mão trêmula, apontando para Bruno. 80 mil reais. Você disse que ia investir em um restaurante. Antes que alguém pudesse processar, outro homem se levantou. Eu também. Você me deve 120 mil. Sua voz estava quebrada, décadas de raiva concentradas naquelas palavras. Minha empresa faliu por sua causa. E então foi como domínio. Um por um, pessoas começaram a se levantar, vozes se sobrepondo, cada uma contando uma história diferente, mas todas com o mesmo final. Bruno Henrique Silva tinha roubado deles, tinha mentido, tinha destruído suas vidas. Vi Juliana Rodrigues, a primeira vítima que eu tinha documentado, levantar-se com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você disse que me amava, ela gritou, a voz rasgando o ar. Você disse que ia se casar comigo. E então desapareceu com todo o dinheiro que minha avó tinha me deixado. Bruno estava pálido, tão pálido que parecia que ia desmaiar. Ele olhou ao redor do salão, procurando uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Seus olhos encontraram os meus, e vi o momento exato em que ele entendeu. O momento em que percebeu que tinha sido eu, que tinha me subestimado completamente. Isso é mentira! Ele gritou, levantando-se tão rápido que derrubou a cadeira atrás dele. São tudo mentiras! Essa mulher... Ele apontou para mim com um dedo acusador. É louca! Ela inventou tudo isso porque não aceita que eu casei com a filha dela. Mas ninguém estava olhando para mim. Todos estavam olhando para os documentos nas mãos. Boletins de ocorrência com números de protocolo, processos judiciais com números de caso, fotos dele com outras mulheres, outras vítimas em outras cidades, extratos bancários, contratos assinados, mensagens de texto impressas, tudo real, tudo verificável, tudo irrefutável. Sofia! Ele se virou para ela, desesperado, pegando as mãos dela que estavam congeladas sobre a mesa. Amor, você tem que acreditar em mim. Isso é tudo armação. Sua mãe está tentando nos separar. Sofia não disse nada. Ela estava olhando para o envelope na frente dela. Ainda não tinha aberto. Suas mãos tremiam tanto que o papel chacoalhava. Abre, Sofia, eu disse baixinho, mas alto o suficiente para ela ouvir através do caos. Você precisa ver. Não! Bruno tentou arrancar o envelope dela. Não olha isso, é tudo mentira. Mas Sofia já estava abrindo. Ela tirou os papéis com movimentos lentos, mecânicos, e começou a ler. Vi seu rosto mudar. Vi o momento em que a primeira dúvida apareceu. Depois a segunda. Depois, a certeza terrível. Ela folheou as páginas, uma após a outra, os olhos ficando cada vez mais largos, a respiração cada vez mais rápida. Sofia, escuta! Bruno estava implorando agora, tentando pegar os papéis dela. Eu posso explicar tudo isso. Cada coisa tem uma explicação. Ela parou em uma página específica. Uma foto. Bruno abraçado com uma mulher morena bonita, os dois de aliança. A mulher estava grávida. Quem é ela? A voz de Sofia saiu tão baixa que quase não ouvi. Bruno ficou mudo. Quem é ela? Sofia gritou, se levantando tão rápido que a cadeira voou para trás. Você está casado? Você tem um filho? Estava, ele disse desesperado. Estava casado, já terminamos, ela sabe de você, eu ia te contar. Quando? Sofia estava chorando agora, lágrimas caindo sobre o vestido de noiva branco, manchando o tecido. Quando ia me contar? Quando você tivesse roubado tudo de mim também? Olhei ao redor do salão. Vi pessoas chorando, algumas de raiva, algumas de dor. Algumas, como Sofia, de traição. Vi padrinhos e madrinhas sem saber o que fazer, presos entre apoiar o casal e processar a verdade que acabavam de descobrir. Vi fotógrafos abaixarem as câmeras, percebendo que essa não era mais uma celebração. E então vi os policiais. 2 deles entrando pela porta principal. Não os tinha chamado, mas alguém tinha. Talvez várias pessoas tinham assim que abriram os envelopes e reconheceram as evidências do crime. Bruno Henrique Silva,
Um dos policiais disse, atravessando o salão. Todo mundo abriu caminho silenciosamente. Bruno olhou para a porta dos fundos. Viu o cálculo em seus olhos. Quanto tempo levaria para chegar lá? Ele conseguiria? Ele tentou. Pular do pequeno palco onde estava a mesa principal e correr. Mas seus padrinhos, que agora tinham lido sobre seus crimes, seguraram ele. Não com violência, apenas com determinação silenciosa. Você está preso por estelionato, o policial disse, colocando as algemas. Você tem o direito de permanecer calado. Os direitos foram lidos, as algemas fechadas. E Bruno Henrique Silva, o noivo que há 15 minutos tinha beijado sua noiva em frente a um altar, estava sendo levado pelos policiais enquanto 67 convidados assistiam em silêncio. Antes de sair, ele olhou para trás. Não para Sofia, para mim. Você vai pagar por isso, ele disse, baixo, mas claro. Você destruiu sua filha. Ela nunca vai te perdoar. Talvez ele estivesse certo. Talvez Sofia nunca me perdoasse, mas pelo menos ela estava segura. A porta se fechou atrás dele. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. E então Sofia desmoronou. Não literalmente, mas vi suas pernas falharem. Vi ela se agarrar à mesa para não cair. Vi todo o peso da verdade esmagar ela de uma vez. Corri até ela, subindo no pequeno palco, mas ela levantou a mão. Não, ela disse, a voz quebrada. Não se aproxima de mim. Sofia, querida, você sabia. Não era uma pergunta, era uma acusação. Você sabia tudo isso e não me contou. Tentei te contar, eu disse desesperada, várias vezes, mas você não acreditou em mim. Então você decidiu fazer isso? Ela apontou para o salão, para os convidados ainda em choque, para os envelopes espalhados pelas mesas. Destruir meu casamento em frente a todo mundo? Não tinha outra opção. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Ele ia te destruir, Sofia. Ia esvaziar sua conta bancária e desaparecer. Pelo menos assim você descobriu antes de ser tarde demais. Tarde demais? Ela riu, um som amargo e quebrado. Tarde demais? Eu casei com ele, na frente de todos. Eu fiz votos, e agora todo mundo. Ela olhou ao redor do salão. Todo mundo sabe que eu fui idiota o suficiente para não ver quem ele realmente era. Você não é idiota, eu disse, tentando alcançar ela de novo. Ele era bom no que fazia. Ele enganou dezenas de pessoas. Você não tinha como saber. Mas você sabia? Ela estava gritando agora. Você sabia há 6 meses. Você me deixou planejar esse casamento, comprar esse vestido, convidar todas essas pessoas, sabendo que ia fazer isso. Ela estava certa. Deus, ela estava tão certa. Eu tinha deixado ela continuar planejando, sonhando, se apaixonando cada vez mais, sabendo que ia terminar exatamente assim. Eu sinto muito, sussurrei. Eu sinto tanto, Sofia. Sai daqui. Ela se virou, me dando as costas. Vá embora, não quero ver você. Sofia, por favor, embora! Ela gritou tão alto que sua voz ecoou pelas paredes. Você conseguiu o que queria. Ele se foi, agora você também vai. Senti meu coração se partir definitivamente. Mas fiz o que ela pediu. Me virei e comecei a descer do palco. Cada passo era mais pesado que o anterior. Parei na saída e olhei para trás uma última vez. Sofia estava de pé no meio do palco vazio, sozinha em seu vestido de noiva, cercada de flores e decorações de um casamento que tinha acabado antes de começar. Lágrimas manchando a maquiagem perfeita. Buquê caído no chão. Minha filha, minha Sofia, a pessoa que eu mais amava no mundo. E ela tinha me pedido para ir embora. Saí do clube e não olhei para trás de novo. Sentei no meu carro no estacionamento por quanto tempo? Não sei. Podiam ter sido minutos ou horas. Chorei até não ter mais lágrimas. Até minha garganta doer. Até meus olhos ficarem inchados demais para enxergar direito. Meu celular tocou. Alexandre. Vi as notícias. Ele disse, gentil. Está tudo bem? Não, respondi honestamente. Acho que nunca vai estar tudo bem de novo. Você fez a coisa certa, Marcela. Será? Minha voz estava rouca. Porque não parece. Parece que acabei de perder minha filha para salvar ela de um homem que agora está preso. Valeu a pena?
Alexandre ficou em silêncio por um momento. Você salvou ela de algo muito pior. Um dia, quando a dor passar, ela vai entender isso. E se não entender? Perguntei. E se ela nunca me perdoar? Então você vai ter que viver com isso, ele disse, e havia uma gentileza brutal em sua honestidade. Mas, pelo menos, ela vai estar viva e segura para te odiar. A alternativa seria ela estar destruída financeiramente e emocionalmente, sem ter você para culpar porque você não teria feito nada. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Mas não tornava a dor menor. Desliguei e olhei de novo para o clube. Convidados começavam a sair, em pequenos grupos, conversando em voz baixa. Alguns me viram no carro e desviaram o olhar. Outros acenaram com simpatia. Alguns vieram até mim. Uma mulher de uns 30 anos bateu na minha janela. Abri. Você é a mãe da noiva, ela disse. Não era uma pergunta. Sou. Meu nome é Carla. Bruno me roubou R$ 70.000 há 2 anos. Eu estava no envelope. Eu estava lá no salão. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Obrigada. Obrigada por fazer o que a polícia não conseguiu fazer. Por expor ele. Por garantir que ele não vai fazer isso com mais ninguém. Outras pessoas se aproximaram. Um homem idoso que perdeu as economias da aposentadoria. Uma jovem que quase se casou com Bruno também. Um casal que investiu em uma empresa fantasma. Todos tinham a mesma mensagem. Obrigada. Você nos deu justiça. Você nos deu fechamento. Mas nenhum deles tinha perdido uma filha no processo. Voltei para casa quando o sol começou a se pôr. O apartamento estava ainda mais vazio do que na noite anterior. Liguei a televisão no noticiário. A prisão de Bruno já estava nas notícias. Fraudador preso em próprio casamento após ser exposto pela sogra, o apresentador dizia. Mostravam a foto dele sendo levado pelos policiais. Bruno Henrique Silva, de 28 anos, é suspeito de ter aplicado golpes em pelo menos 17 vítimas, roubando mais de R$ 1 milhão. A prisão aconteceu durante sua recepção de casamento, após a mãe da noiva distribuir envelopes contendo evidências dos crimes para todos os convidados. Desliguei. Não conseguia mais assistir. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Marcela, meu nome é Vera Martins. Obtive seu contato através do detetive Alexandre Santos. Preciso muito falar com a senhora sobre Bruno Silva. Por favor, me ligue assim que possível. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Quem era Vera Martins? Por que Alexandre tinha dado meu número para ela? Estava prestes a ligar de volta quando outra mensagem chegou. Desta vez de Alexandre. Marcela, a mulher que te mandou mensagem se chama Vera. Ela é mãe de Ana Martins, que está noiva de Tiago Costa. Tiago era parceiro de Bruno. Mesmo esquema, mesma operação. Ana vai cometer o mesmo erro que Sofia quase cometeu. Vera está desesperada. Pensei que você pudesse ajudar. Li a mensagem 3 vezes. Tiago Costa. Parceiro de Bruno. Outra mãe. Outra filha. Outro casamento prestes a acontecer, baseado em mentiras. Olhei para a tela escura da televisão, para o apartamento vazio, para o silêncio ensurdecedor do meu telefone que não recebia mensagens de Sofia. Eu tinha acabado de destruir o casamento da minha própria filha. Tinha acabado de perder a pessoa que eu mais amava. Tinha acabado de me tornar a vilã da história dela. E agora tinha uma escolha. Podia me afundar na minha própria dor, lamentar, me perguntar eternamente se tinha feito a coisa certa, ou podia fazer com que essa dor valesse alguma coisa. Disquei o número de Vera Martins. Ela atendeu no primeiro toque. Alô? Vera, eu disse, minha voz ainda rouca de tanto chorar. Meu nome é Marcela Oliveira. Ouvi dizer que você precisa de ajuda. E vocês fariam de novo? Se pudessem voltar atrás, mudariam alguma coisa? Ou fariam exatamente o mesmo sabendo o quanto ia doer? Nos dias seguintes, mergulhei na investigação sobre Tiago Costa e Ana Martins. Era mais fácil focar na dor de outra pessoa do que na minha própria. Mais fácil tentar salvar outra filha do que processar que talvez tivesse perdido a minha. Sofia não me ligou. Não respondeu minhas mensagens. Não atendeu minhas ligações. Era como se eu tivesse realmente desaparecido da vida dela, como Bruno tinha pedido na véspera do casamento. A ironia não passou despercebida.
Vera era uma mulher elegante de 50 e poucos anos, viúva como eu, com uma história assustadoramente similar. Filha única, herdeira de uma fortuna considerável, noivo charmoso que apareceu do nada e varreu Ana dos pés. Casamento marcado para daqui a 3 semanas. Eu também senti que algo estava errado, Vera me disse quando nos encontramos pessoalmente em um café discreto. Mas Ana está tão apaixonada, tão cega. Ela não me escuta. Eu sei exatamente como é, respondi, tomando um gole do café amargo que combinava com meu humor. Vi o que você fez, ela continuou hesitante. Nas notícias, no casamento da sua filha, foi corajoso, mas também foi brutal. Foi necessário, corrigi. Covardia seria deixar acontecer. E sua filha? Ela... Entendeu? Balancei a cabeça. Não. Ela não entendeu? E talvez nunca entenda. Mas ela está segura. E no final, isso é tudo que importa. Vera ficou em silêncio por um momento. Eu não posso fazer o que você fez. Não posso destruir o casamento da Ana daquele jeito. Não posso fazer ela me odiar. Então vai deixar ela se casar com um criminoso? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Vai deixar ele destruir ela só para você não ser a vilã? Você não entende, Vera disse, lágrimas formando nos olhos. Ana é tudo que tenho. Se eu fizer isso, se eu expor o Tiago da forma que você expôs o Bruno, vou perder ela. E não tenho certeza se consigo viver com isso. Olhei para ela e vi meu próprio medo refletido de volta. O medo que eu tinha enfrentado. O medo que tinha escolhido encarar apesar das consequências. Você está certa, eu disse finalmente. Você pode perder ela. Eu perdi a minha. Mas sabe o que seria pior? Ser cúmplice. Deixar acontecer. E aí, quando ele destruir ela, quando ele roubar tudo e desaparecer, quando ela estiver devastada e sozinha, ela vai lembrar que você sabia. E ela vai te odiar do mesmo jeito. Mas dessa vez, você vai ter que concordar que ela tem razão. Vera enxugou as lágrimas. Então o que eu faço? A gente expõe ele, eu disse. Mas dessa vez, fazemos diferente. Alexandre conseguiu acesso à cela de Bruno 3 dias depois da prisão. Eu não queria ir. A ideia de ver aquele homem de novo fazia meu estômago revirar. Mas era necessário. Precisávamos de informações sobre Tiago Costa. E Bruno era nossa única fonte confiável. A prisão cheirava a desinfetante e desespero. Seguimos um guarda por corredores cinzentos até uma sala de visitas pequena, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Bruno já estava lá, algemado, vestindo o uniforme laranja da prisão. Quando me viu, seus olhos se estreitaram. Veio gloar? Ele disse, a voz cheia de veneno. Veio esfregar na minha cara que você venceu? Sentei na cadeira em frente a ele, mantendo minha expressão neutra. Vim fazer um acordo. Ele riu, um som amargo. Que acordo? Você já me destruiu, não tem mais nada que você possa tirar de mim. Seu parceiro, Tiago Costa. Vi o reconhecimento passar pelo rosto dele. Ele está fazendo exatamente o que você estava fazendo, com uma garota chamada Ana Martins. O casamento é daqui a 3 semanas. E por que isso seria problema meu? Bruno se recostou na cadeira, tentando parecer desinteressado, mas eu vi o cálculo nos olhos dele. Porque você pode ajudar a pará-lo. Pode nos dar informações, nomes, contas bancárias, planos, tudo o que sabe sobre a operação dele. Fiz uma pausa. Em troca, falo com o promotor. Peço que considerem sua cooperação na sentença. Você acha que eu sou idiota? Ele cuspiu. Você quer que eu entregue meu parceiro, o cara que sabe onde estão todas as minhas contas escondidas, todos os meus contatos, tudo? Você acha que ele não vai me matar na cadeia assim que souber? Acho que você tem 2 opções, eu disse, me inclinando para a frente. Opção 1. Fica quieto, protege o Tiago e pega a sentença máxima. 15, talvez 20 anos. Quando sair, vai ter o quê? Quase 50 anos? Sem carreira, sem dinheiro, sem nada. E a opção 2? Coopera conosco. Salva outra garota de passar pelo que minha filha passou. E talvez, só talvez, sai daqui em 8 ou 10 anos, ainda com tempo de ter alguma vida. Segurei o olhar dele. E quem sabe, faz uma coisa certa na sua vida miserável. Vi a luta interna acontecer.
O Bruno egoísta, que só pensava em si mesmo, lutando contra o Bruno que talvez, no fundo, tivesse um resquício de consciência. Ou talvez fosse apenas autopreservação. Não importava, desde que funcionasse. Tem que me garantir proteção, ele disse finalmente. Se eu entregar o Tiago, ele vai mandar alguém atrás de mim aqui dentro. Alexandre vai arranjar isso, respondi. Transferência para outra unidade. Cela isolada se necessário. Bruno ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou. O som de alguém finalmente aceitando a derrota. Tudo bem. Vou contar tudo o que sei sobre o Tiago. E contou. Por 2 horas, Bruno detalhou toda a operação. Como eles se conheceram em um esquema anterior. Como dividiam informações sobre alvos potenciais, mulheres jovens de famílias ricas, preferencialmente com pais mortos ou ausentes. Como estudavam suas vítimas por meses antes de fazer o primeiro contato. Como criavam personas falsas, histórias elaboradas, até documentos falsos. A Ana, Bruno disse em certo ponto, foi o Tiago quem encontrou. Filha única, mãe viúva, herança de mais de 5 milhões. Ele está trabalhando nela há 1 ano. O casamento é só o fim do jogo. E depois do casamento? Depois ele tem acesso às contas dela. Vai começar a transferir dinheiro aos poucos, dizendo que são investimentos. Em 6 meses, quando já tiver tirado pelo menos metade, ele vai desaparecer. Provavelmente vai fingir que morreu. Acidente de carro, alguma coisa assim. O corpo nunca é encontrado. E a Ana fica com dívidas que ele criou em nome dela e sem metade da herança. Meu estômago revirou. Era exatamente o que teria acontecido com Sofia. Onde o Tiago está agora? Alexandre perguntou, fazendo anotações. Provavelmente com a Ana. Ele se mudou para o apartamento dela há 3 meses. Disse a ela que tinha vendido o dele para investir no negócio deles. Bruno riu amargamente. Ele nunca teve apartamento. Tudo mentira. Saímos da prisão com uma pasta cheia de informações, nomes, números de contas, endereços. Tudo o que precisávamos para construir um caso contra Tiago Costa. Isso é suficiente para prendê-lo? Perguntei a Alexandre no caminho de volta. Para prender? Talvez? Para convencer uma noiva apaixonada? Ele balançou a cabeça. Isso vai ser mais difícil. Ele estava certo. Quando Vera tentou mostrar as evidências para Ana, a reação foi exatamente o que eu tinha esperado. Negação. Raiva. Acusações de que a mãe estava tentando sabotar sua felicidade. É igualzinho, Vera me disse pelo telefone, chorando. Ela não acredita em nada. Diz que são mentiras, que alguém está tentando prejudicar o Tiago. Ela está me cortando da vida dela, Marcela, assim como Sofia te cortou. Sentei na minha cama, olhando para a foto de Sofia na minha mesa de cabeceira. 3 semanas desde o casamento desastroso. 3 semanas sem falar com minha filha. 3 semanas da pior dor que já senti na vida. Vera, eu disse, limpando minhas próprias lágrimas. Não podemos desistir. Se não fizermos nada, o Tiago vai destruir a Ana. E aí, você nunca vai se perdoar. Mas o que a gente faz? Ela não me escuta. Pensei por um longo momento. Lembrei do casamento, dos envelopes, do impacto de ver a verdade exposta de uma vez, de forma irrefutável, na frente de testemunhas. Mas também lembrei da dor de Sofia, do ódio nos olhos dela, da forma como tinha me pedido para ir embora. Não podia fazer o mesmo com Ana. Tinha que haver outra maneira. Precisamos fazer a Ana ver a verdade por ela mesma, eu disse lentamente, a ideia se formando enquanto falava. Não podemos simplesmente contar. Ela precisa descobrir sozinha, precisa confrontá-lo e ouvir as mentiras dela própria boca. Como? Organizamos um jantar. Você, eu, Ana e Tiago. Dizemos que é para você finalmente aceitar o relacionamento, fazer as pazes antes do casamento. Minha mente estava correndo agora. Mas nós gravamos tudo. E durante o jantar fazemos as perguntas certas. Perguntas que ele não vai conseguir responder sem mentir. E quando ele mentir, mostramos as evidências que provam que são mentiras. Ela vai me odiar de qualquer jeito, Vera sussurrou. Talvez, concordei. Mas pelo menos vai ser a verdade dela. Vai ser ela descobrindo com os próprios olhos quem ele realmente é. Não vai ser você contando.
Vai ser ela vendo. Levamos uma semana para organizar tudo. Alexandre instalou câmeras discretas no restaurante particular que alugamos. Preparamos os documentos, as evidências, tudo organizadinho. Ensaiamos as perguntas que faríamos. Na noite do jantar, cheguei cedo. Meu coração estava batendo tão forte que sentia nas têmporas. Vera chegou logo depois, pálida e nervosa. Posso fazer isso? Ela perguntou, segurando minha mão. Posso realmente fazer isso com minha filha? Você pode, eu disse, apertando a mão dela de volta. E vai, porque você ama ela. Ana e Tiago chegaram pontualmente às 8. Ana era linda, jovem e radiante, com o olhar de quem está completamente apaixonada. Tiago era exatamente o que eu esperava. Charmoso, bem vestido, com aquele sorriso praticado que eu tinha visto tantas vezes no rosto de Bruno. Mãe, Ana disse, beijando o rosto de Vera com certa frieza. Que surpresa você querer jantar com a gente. Pensei que estava na hora de conhecer melhor o Tiago. Vera disse, sua voz surpreendentemente firme. Afinal, ele vai ser meu genro em poucas semanas. Obrigado por nos receber, dona Vera, Tiago disse, pegando a cadeira para Ana sentar. Perfeito cavalheiro. Significa muito para nós. O jantar começou normalmente. Conversa leve. Perguntas sobre o casamento, sobre a lua de mel planejada. Tiago era bom, muito bom. Todas as respostas certas, todos os gestos certos. Mas então comecei a fazer as perguntas que tínhamos preparado. Tiago, Ana me contou que você trabalha com importação. Como exatamente funciona seu negócio? Vi o microsegundo de hesitação. É complexo. Basicamente, identifico produtos com potencial de mercado no exterior e facilito a entrada deles aqui no Brasil. Interessante. E qual foi seu último grande negócio? Outra hesitação. Eletrônicos da Coreia. Fechei o contrato mês passado. Assenti, como se estivesse impressionada. Alexandre, do outro lado da mesa, disfarçadamente deslizou um envelope para mim. Abri e tirei um documento. Que coincidência! Porque, segundo a Receita Federal, sua empresa não registra nenhuma importação nos últimos 6 meses. Coloquei o documento na mesa. Tiago ficou pálido. Isso deve ser erro. Problemas burocráticos. Mãe, o que você está fazendo? Ana disse, olhando entre mim e Vera. Por que você está investigando o Tiago? Porque alguém precisa te proteger, Vera disse suavemente. Outra pergunta, eu continuei, ignorando a tensão crescente. Você disse que vendeu seu apartamento em Moema para investir no negócio com Ana, certo? Certo, Tiago disse, mas seu rosto estava cada vez mais vermelho. Engraçado, porque não existe nenhum registro de venda de propriedade em seu nome. Na verdade, tirei outro documento. Não existe nenhum registro de propriedade em seu nome em lugar nenhum de São Paulo. Ana, vamos embora. Tiago se levantou rapidamente. Sua mãe está tentando nos separar, exatamente como eu avisei que ia acontecer. Senta, Ana disse, mas sua voz estava diferente, menos certa. Responde às perguntas dela. Não preciso responder nada, são acusações ridículas. Então por que você está tão nervoso? Ana estava olhando para ele agora com olhos diferentes, olhos que estavam começando a ver. Responde, Tiago. Onde você morava antes de se mudar para o meu apartamento? Era um apartamento alugado. Não deixei rastro porque não gostava do proprietário. Mentira, Alexandre disse, colocando mais documentos na mesa. Você morava com uma mulher chamada Patrícia Mendes, que também era sua noiva, que também você roubou, R$190 mil para ser exato. A mesa ficou em silêncio. Ana pegou os documentos com mãos trêmulas. Fotos de Tiago com outra mulher, boletins de ocorrência, processos. Ana, amor, escuta. Quantas? Ana perguntou, a voz estranhamente calma. Quantas mulheres você enganou? Nenhuma! Essas mulheres são loucas! Elas... Quantas? Ana gritou, e todo o restaurante ficou em silêncio. Tiago olhou ao redor, percebendo que estava encurralado, que não tinha saída. Vi o momento exato em que ele decidiu abandonar a farsa. Você sabe o que é? Ele disse, sua voz mudando completamente. Sem o charme, sem a gentileza. Puro veneno. Não importa, porque eu já transferi quase R$500 mil da sua conta nos últimos 3 meses.
E você, sua idiota apaixonada, assinou todos os papéis sem nem ler. Ana ficou branca. O quê? Os investimentos que te pedi para assinar eram transferências para contas offshore, dinheiro que você nunca mais vai ver. Ele deu aquele sorriso cruel. Obrigado por tudo, Ana. Foi um prazer fazer negócios com você. Ele se levantou e começou a andar em direção à porta. Alexandre se levantou também, bloqueando o caminho. Você vai querer sair pela porta da frente, Alexandre disse calmamente. Onde meus colegas da polícia estão esperando. Ou pela porta dos fundos, onde tem mais policiais. Sua escolha. A prisão de Tiago foi mais silenciosa que a de Bruno. Sem plateia, sem drama, apenas algemas e direitos sendo lidos enquanto Ana assistia, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Quando levaram ele, Vera se aproximou da filha. Ana não se afastou. Apenas desmoronou nos braços da mãe, chorando como uma criança. Eu sinto muito, Vera sussurrava, acariciando o cabelo de Ana. Eu sinto tanto, minha filha. Você estava certa, Ana soluçava. Você tentou me avisar e eu não escutei. Shh, está tudo bem agora. Você está segura. É tudo que importa. Observei a cena com o coração partido. Queria que fosse Sofia nos meus braços. Queria ter esse momento de reconciliação. Mas tudo que tinha era silêncio. Alexandre me acompanhou até o carro. Você salvou aquela garota, ele disse. Devia se sentir orgulhosa. Não me sinto, admiti. Me sinto vazia. Sua filha vai voltar, ele disse gentil. Pode levar tempo, mas ela vai. Como você sabe? Porque ela é sua filha. E no fundo, ela sabe que você fez a coisa certa. Só que ele estava errado. Sofia não voltou. Não naquele dia, nem no seguinte, nem na semana depois. 1 mês se passou. Depois, 2. Eu mandava mensagens ocasionais. Bom dia. Está tudo bem? Estou aqui se precisar de mim. Nada muito longo, nada muito insistente. Apenas lembretes suaves de que eu ainda existia. Ela nunca respondia. Vera e Ana, por outro lado, ficaram próximas. Ana iniciou o processo para recuperar parte do dinheiro roubado. Vera a apoiou em cada passo. Elas frequentemente me convidavam para almoçar, para conversar, para agradecer por ter salvado a vida de Ana. Era reconfortante. Mas não preenchia o buraco que Sofia tinha deixado. Foi Ana quem teve a ideia da fundação. Você percebe quantas mulheres passam por isso? Ela disse em um dos nossos almoços, 3 meses após sua quase tragédia. Quantas são enganadas, roubadas, manipuladas, e ninguém fala sobre isso, ninguém ajuda. É verdade, Vera concordou. Se não fosse por você, Marcela, eu teria perdido minha filha para aquele monstro. E Sofia pagou o preço por isso, eu disse baixinho. Então faz valer a pena, Ana disse, pegando minha mão. Transforma essa dor em algo bom. Ajuda outras mães. Outras filhas. Cria algo que pode impedir que isso aconteça com mais pessoas. E foi assim que nasceu a Fundação Recomeçar. Usamos o dinheiro recuperado de Tiago. Ele tinha deixado rastros que foram relativamente fáceis de seguir quando cooperou em troca de redução de sentença. E parte das minhas economias. Alugamos um pequeno escritório. Contratamos psicólogos, advogados, investigadores. A missão era simples: ajudar vítimas de fraude romântica. Oferecer suporte emocional, assistência legal, investigação de suspeitos, tudo gratuito. Em 6 meses, já tínhamos ajudado 23 famílias, exposto 12 fraudadores, salvo milhões de reais. Mas mais importante, salvo vidas, relacionamentos, futuros. Foi quando a história chegou na mídia nacional. Uma reportagem grande sobre nosso trabalho. Entrevistas comigo, com Vera, com Ana, com algumas das famílias que ajudamos. E foi assim que Sofia me encontrou de novo. Era uma quinta-feira à tarde, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Mãe. A voz dela, depois de meses de silêncio, me fez congelar. Sou eu. Sofia, sussurrei, lágrimas já começando a cair. Minha filha. Vi a reportagem sobre a fundação, sobre você ajudando outras famílias. Ela estava chorando também, eu percebia pela voz. Posso te ver? Claro, quando quiser, onde quiser.
Agora, no nosso café, aquele que a gente costumava ir, estou a caminho. 30 minutos depois, estava sentada na mesma cafeteria onde Sofia e eu costumávamos tomar café da manhã aos domingos, antes de tudo acontecer. Ela chegou logo depois, mais magra, com olheiras, mas ainda minha Sofia. Nos abraçamos sem dizer nada, só ficamos ali, segurando uma a outra, chorando, deixando meses de dor e silêncio finalmente saírem. Eu sinto muito, ela disse quando finalmente nos sentamos. Sinto muito por tudo que disse naquele dia, por ter te mandado embora, por ter ficado tanto tempo sem falar com você. Não precisa pedir desculpas, eu disse, segurando as mãos dela. Você estava machucada. Tinha todo o direito de estar com raiva. Mas você estava certa. Ela enxugou os olhos. Sobre tudo. Sobre ele. Se você não tivesse feito o que fez, eu teria perdido tudo. Não só o dinheiro. A mim mesma. Como você está? Perguntei porque era tudo o que importava. Realmente, como você está? Melhor, ela disse, e havia uma força nova em sua voz. Fui para terapia, muito. Tive que processar tudo. A traição, a manipulação, a raiva de mim mesma por ter sido enganada. Mas estou melhor. Ainda tenho pesadelos às vezes, ela admitiu. Sonho que casei com ele de verdade, que ele conseguiu me destruir. E acordo grata, mãe, grata por você ter me salvado, mesmo sabendo que ia doer. Choramos de novo, de alívio, de amor, de tudo que não conseguimos dizer nos meses de silêncio. A fundação, Sofia disse depois de um tempo. Posso ajudar? Quero fazer parte disso. Quero ajudar outras mulheres como eu. Tem certeza? Perguntei. Vai significar revisitar o trauma, ver outras pessoas passando pelo que você passou. Eu sei. Mas também significa transformar essa merda toda em algo bom. Significa que ele não vence. Ela apertou minha mão. Significa que a gente vence. Sofia se juntou à fundação na semana seguinte. Começou como voluntária, conversando com noivas que suspeitavam de seus parceiros, oferecendo perspectiva de alguém que tinha estado lá. Sua história, sua força, sua recuperação inspiravam outras mulheres a serem corajosas, a investigarem, a se protegerem. Em um ano, a Fundação Recomeçar tinha 3 escritórios em diferentes estados, 57 famílias ajudadas, 31 fraudadores expostos e presos. Mas mais importante, 57 famílias que não foram destruídas. 57 mulheres que não perderam tudo. Bruno cumpriu 8 anos e foi solto por bom comportamento. Ouvi dizer que está trabalhando em um call center. Vida simples, sem glamour. Tiago pegou 10 anos. Alguns dos outros criminosos que ajudamos a expor pegaram ainda mais. Sofia conheceu alguém novo. Um homem gentil, simples, que eu investiguei completamente, com a bênção dela, antes que ficassem sérios. Eles estão felizes, cautelosos, mas felizes. Quanto a mim, encontrei propósito na dor. A fundação é minha vida agora. Cada família que ajudamos, cada mulher que salvamos, é uma forma de honrar a dor que Sofia e eu passamos. Uma forma de garantir que não foi em vão. Às vezes ainda me pergunto se fiz a coisa certa naquele dia. Se destruir o casamento de Sofia daquela forma foi a única opção. Se poderia ter feito diferente. Mas então lembro de onde estaríamos se eu não tivesse feito nada. Lembro das 17 vítimas de Bruno. Lembro de Ana quase perdendo tudo. Lembro de todas as famílias que a Fundação salvou desde então. E percebo que, mesmo com toda a dor, mesmo com meses de silêncio, mesmo sendo temporariamente a vilã na história da minha filha, eu faria tudo de novo. Porque às vezes, amar alguém significa machucá-los para salvá-los. Significa ser a vilã temporária para ser a heroína para sempre. Significa escolher a segurança deles sobre o amor deles. Bruno me disse para desaparecer da família da Sofia. E por alguns meses eu realmente desapareci. Mas quando voltei mais forte e trouxe comigo uma missão. Garantir que nenhuma outra mãe tenha que fazer a escolha impossível que eu fiz. Nenhuma outra filha tenha que descobrir, tarde demais, que o amor da vida dela era uma mentira.
Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ou alguém que você conhece está passando por algo parecido, um relacionamento que parece bom demais para ser verdade, alguém com histórias que não fecham, um amor que isola você da família, por favor, investigue. Por favor, se proteja. Por favor, escute quando alguém que te ama expressa preocupação. Porque às vezes a pessoa que parece estar te segurando é a pessoa que está te salvando de cair.